Caríssimos companheiros, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nesse momento, eu convido a todos os nossos companheiros que nos acompanham, amigos da Rede Amigo Espírita, nossos irmãos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, para juntos fazermos a oração que dará início às atividades da noite. Nesse momento, vamos agradecer ao Pai pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade do dia, Senhor. Pelos amigos, pela família, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pelas possibilidades do aprendizado. Ensina-nos para que possamos servir cada vez melhor. Nesse momento em que iniciamos um programa de estudo do Evangelho, da doutrina espírita, suplicamos as bênçãos dos representantes da luz, do bem, da verdade. Avocamos a presença do nosso amorável Mestre Jesus, que Ele possa delegar aos seus prepostos a missão de envolver a todos nós, abençoar, proteger, lucificar o nosso lar, os nossos familiares. Como também, Senhor, pedimos por todos que sofrem, que se encontram nos cárceres, nos hospitais, sem tetos, desabrigados de conforto, de uma mão amiga, os que jazem arquitetando a treva, que militam na violência. Abençoe, Senhor, os indiferentes, os ruidosos, aqueles que vibram na falácia, os que não se preocupam com o semelhante. Senhor, que nesse momento possamos todos, que aqui nos encontramos, formar uma corrente de amizade, de fraternidade, para que, bem intencionados, possamos vibrar pela paz entre os homens. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que possamos, ao atingir o final do nosso trabalho da noite, possamos nos encontrar em paz. Sê conosco, querido Rabi Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Caríssimos irmãos, senhoras, senhores, amigas, você que encontra-se no seu lar, se preparou para o encontro desta noite. Muito obrigado pela sua presença. Você é a razão, você é o motivo, é que nos inspira na realização desse projeto. Nós gostaríamos de, endereçando um abraço para todos os internautas, nesse momento,
abraçar também aos amigos que se encontram acompanhando a transmissão pelo YouTube e que compõem o chat interativo. Enviem as participações, as perguntas, como também as vibrações, para que possamos chegar ao final com tranquilidade e, acima de tudo, que as nossas limitações não causem prejuízos ao planejamento da noite. Sem mais, sem delongas, muito obrigado a todos. Vamos lá. Meus amigos, hoje nós vamos, portanto, dar continuidade ao nosso estudo no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Especificamente, estamos trabalhando agora com os últimos movimentos da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, o livro Ave Cristo, psicografado nos anos 50 pelo nosso querido Chico, uma história belíssima que vem se estendendo, que vem nos motivando, que vem oferecendo para nós, nessa leitura, vamos dizer assim, participativa, coletiva, amiga, muitos elementos para o nosso aprendizado nesse momento importante da nossa trajetória evolutiva na Terra. Nesse momento, querido amigo, eu convido você para nos acompanhar exatamente no trecho em que nos encontramos, que está no penúltimo capítulo da obra. Na última semana, nós iniciamos um movimento que vai apresentar a desencarnação de Blandina. E hoje, pelo que eu estive apreciando aqui mais cedo, o nosso encontro reserva muitas emoções. E também já tenho a certeza que nós não vamos conseguir chegar no momento da desencarnação de Blandina, melhor dizendo. Porque, por mais que a gente tente acelerar um pouco o processo, mas tem aspectos do livro que são riquíssimos. E pela amizade, pela aproximação, pelas revelações que nós tivemos, junto com aquele que acabou sendo a figura central do romance tassiano, na última existência, o nosso querido amigo Arnaldo Rocha, cada frase, cada momento em que a gente passa pela obra, não tem como, é impossível não associar ensinamentos que nos remontem aos tempos atuais, associando com outras histórias, especificamente nesse caso, a desencarnação de Blandina. Nós passaremos, vez por outra, pela história, pelo romance, pela experiência maravilhosa que viveu Arnaldo e sua esposa Meimei, Irma de Castro Rocha, desencarnada no ano de 1946 aqui em Belo Horizonte. Então vamos lá. Vamos voltar no tempo. No 3º século da era cristã. Na última reunião nossa, hoje é importante lembrar, dia 15 de março do ano de 2016, no dia 8 de março, a última reunião, nós trabalhamos alguns pontos importantes que deram início, então, a esse contexto da desencarnação de Blandina, a menininha, a filha de Tassiano, que se encontrava bastante enferma. Eles receberam uma carta complexa, da filha de Tassiano, Lucila, que trouxe muitos amargores. E aí a gente foi desenvolvendo a nossa conversa. Então nós vamos, na minha edição, uma edição antiga, na página 334, no penúltimo capítulo, nós vamos trabalhar a partir do
do terceiro parágrafo. Por mais fosse conduzida pelas abnegadas mãos paternas aos passeios no rio ou na floresta, nunca mais lhe assomaram à face as cores róseas e sadias da infância. Muitas vezes, Blandina era surpreendida pelos familiares, em lágrimas convulsivas, e quando interpelada por eles, informava, triste, que vira a sombra de Helena a rogar-lhe orações. Helena, a esposa de Tassiano, mãe de Blandina, que teve um fim trágico pelas vias do suicídio. Então Blandina, à beira, próxima à desencarnação, enxergava, presenciava a figura de sua mãe, que apresentava-se numa condição complexa pelo suicídio. Obviamente, a criança, nesse contexto de muita sensibilidade, favorecida inclusive pela doença, mediunidade, portanto, se caracterizava pelas percepções diante das suas possibilidades, das suas afinidades. No caso, identificando o painel de sua mãe em situação de penúria no mundo espiritual. Tassiano sabia que os entendimentos da filhinha com Celso, quinto Celso, converteram-na ao cristianismo. No entanto, transformara-se-lhe demasiado a alma para subtrair-lhe a tortura, a torturada adolescência, o único manancial de consolo capaz de propiciar-lhe a paz, o conforto, a esperança e a alegria. Pessoalmente, era o mesmo devoto de Cíbele, ou Cibele, o invariável defensor dos deuses imortais, Cíbele. Todavia, as amarguras da terra lhe haviam ensinado ao coração que a felicidade espiritual não é a mesma para todos. Cada um com a sua percepção, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua afinidade, diante das suas experiências e dos seus anseios. 2 anos se passaram, apressados nesse contexto. Celso se desenvolveu, cresceu, robusto. Era um valioso companheiro para o seu pai adotivo, cooperando nos trabalhos da pequena cavalariça. Mas Blandina piorava sensivelmente. Se a jovem tentava qualquer número de harpa ou de canto, longos acessos de tosse obrigavam-na a interromper-se. O pai, agoniado, não poupava sacrifícios para restabelecer a saúde, mas a natureza parecia condenar a doente a infindáveis padecimentos. Nós estamos preparando um trabalho muito especial e ele nos remete à história, detalhes, do drama vivenciado entre Arnaldo e Meimei. É muito interessante porque nós tivemos acesso a algumas informações interessantes sobre a vida desse espírito tão delicado, tão dedicado à causa do Cristo, Meimei. E nós fomos, portanto, verificar que realmente, desde a sua infância, ela sofria com muitos problemas de saúde. Eram infindáveis padecimentos. E, posteriormente, ela foi crescendo, teve alguns momentos de calmaria em sua vida, mas a sua juventude também foi muito pautada nesses padecimentos cruéis, itinerantes.
Tanto que poucos sabem, aliás, só os familiares têm essa informação, que Arnaldo Rocha, quando começou a namorar com a Irma, a querida Naná, apelido dela de juventude, ele foi, assim, muitas vezes chamado a atenção por parte dos seus familiares, por conta da fragilidade da saúde daquela sua namorada, que era tida na casa, era acolhida na casa como um coração muito precioso. Então, no movimento espírita nem se sabe do assunto, mas ela era frequentadora da casa do Arnaldo, era extremamente amiga das irmãs do Arnaldo, da mãe do Arnaldo, Dona Maria. Posteriormente que ela veio a namorar, que eles vieram a iniciar o namoro. E eles acompanhavam, toda a família, os dramas da nossa querida Meimei. Então eu estava lendo esse trecho, por isso que eu disse para vocês que para mim é muito complexo, porque eu não consigo ficar apenas na história que efetivamente foi vivenciada nesse período lá de trás, né? A gente acaba, querendo ou não, fazendo essas associações com as experiências de agora, ok? Então, eu me perguntei, o Arnaldo teve que viver essa experiência com Meimei, a mesma experiência que ele viveu acompanhando a fragilidade de sua filha, Blandina, que era a mesma Meimei na época. Então, o drama, a desencarnação da Meimei, perpassa muito essa experiência. E isso por que nós estamos comentando? Porque muitos dos acontecimentos, não são todos, mas existem pontos na nossa trajetória evolutiva, na atual conjuntura, que são reflexos, que são repetições, ou que são novidades que se pautam em experiências vivenciadas anteriormente, com as mesmas personagens. Por exemplo, pode haver uma alteração dessas personalidades, mas aqui no caso, isso eu comento para não fechar, mas aqui no caso, na época Tassiano com a filha, no ano em torno de 250, 262, 63, ele foi viver essa mesma experiência em 1900, no final da década de 30, 1930, virando para 40, até ele casar, e ela vira a desencarnar em 1946. E como foi doloroso. Como foi doloroso. Bom, continuando. Nesse período, aconteceu uma passagem de um médico na região, e esse médico acabou sugerindo para Tassiano levar a filha para uma região ou outra. Ele contraiu uma vultosa dívida, mas esse movimento caracteriza uma busca, um envolvimento. Ele efetivamente elencava todos os recursos possíveis para tentar evitar a morte daquele coração, que só restava para ele Blandina e agora o seu novo filho adotivo, Quinto Celso. Aparece nesse processo a Anacleta, aqueles que estão conosco há mais tempo, que conhecem a história, vão lembrar que a Anacleta era uma serva que trabalhava na casa de Opílio Venturi, diretamente com Helena, a esposa de Tassiano. Ela participou do processo
do nascimento de Lívia. Foi ela que, seguindo a orientação da mãe, que não poderia ficar com a filha, porque era fruto de um relacionamento que não estaria dentro do contexto que ela se preparava para um outro casamento. Essa criança é abandonada. Anacleta foi o instrumento para que isso acontecesse. Posteriormente, a vida, o drama, os acontecimentos foram se desenrolando e foi Anacleta o instrumento para, muito tempo depois, cegar aquela mesma criança que eles tinham abandonado, que cresceu e que apareceu no contexto da vida deles de novo, sem que eles soubessem. Anacleta agora, com a desencarnação de Helena, passou a cuidar de Lucília, a filha de Helena. Só que chegou nesse período aqui, ela já não suportava mais. Como que a família desgringolou, a família de Opílio Ventúrio. E aqui, nesse movimento, ela acaba encontrando Tassiano e Blandina, e ela relata os acontecimentos da corte. A morte do sogro de Tassiano, Opílio Ventúrio, como que a Lucila acabou assimilando o comportamento da mãe, se envolveu nos contextos da corte, uma vida de prazeres, o que acabou culminando com a desencarnação por assassinato do marido dela, Galba, e Anacleta acaba contando que foi uma morte muito estranha, e que os indícios apontavam que a própria Lucila que envenenou, porque Galba encontrou ela no tálamo conjugal com um forasteiro. Enfim, o retorno de uma vida, de uma família que priorizava os acontecimentos, os prazeres da corte. Abriram mão dos seus compromissos morais, e o que aconteceu? O edifício veio abaixo. Em face aos depoimentos, nós vamos nos deparar com Tassiano e a filhinha Blandina chorando tantas desgraças. Queridos amigos, esse momento é um momento que mexe profundamente com a gente. Nós que estamos lutando para qualificar na nossa vida, fazermos opções que sejam mais, vamos dizer assim, producentes espiritualmente falando, nós que estamos nesse processo de entrar para essa escola de Jesus, abrindo mão de muitas coisas, procurando transformar os nossos comportamentos gradativamente, mas ao mesmo tempo nos deparando com a dura realidade do contexto que define a vida daqueles que conhecemos, dos nossos familiares, amigos, a gente vendo a vida devolvendo exatamente o que fora semeado durante muitos anos. Esta família se desgringolou. A perda moral de Lucila aterrou o pai, destruiu a sua irmã sensível. Enfim, nós vamos com isso percebendo que, envolvido pelas duas crianças, Blandina, junto com o pai Celso, acabou efetivamente vivendo o agravamento da sua doença. Debalde Tassiano rodeou-a de surpresas e carícias.
em vão. Quinto Celso contou-lhe renovadas histórias de heróis e de mártires. A doente renunciou a toda espécie de alimentação e mais se assemelhava, jungida ao leito alvo, a um anjo esculturado em marfim, unicamente animado pelos olhos escuros, grandes olhos escuros, ainda vivos e brilhantes. Grandes olhos azuis, ainda vivos e brilhantes. Essa descrição de Emmanuel apresenta para nós, naturalmente, o perfil que nós conhecemos da nossa querida Meimei. Então, certa noite, justamente na antevéspera de grandes espetáculos em homenagem a patrícios ilustres, nos quais Tassiano seria investido de grandes responsabilidades, a enferma chamou-o e apertou-lhe carinhosamente as mãos. Eu convido você, amigo, a se preparar. Respire fundo, beba um pouco de água, porque nós vamos viver agora fortes emoções. Fortes emoções. A filhinha, enferma, nessa condição de moribunda, chama o pai. Permutaram um inesquecível olhar, em que exprimiam toda a imensa dor que lhes estrangulava o espírito, adivinhando o fim próximo. Eu gostaria de chamar a atenção. Voltem para o presente. Agora eu vou convidar vocês para fazer uma viagem a Pedro Leopoldo dos anos 50. Chico Xavier escrevendo essa história. Eu queria dizer para vocês que o romance Ave Cristo não foi psicografado. Não se assustem. Não se assustem. O romance Ave Cristo, ele foi, vamos dizer assim, ele foi escrito a partir de um ditado feito por Emmanuel. E de um processo de reminiscência de Chico Xavier. Alguém pode achar estranho o que eu estou dizendo. Por isso é que a gente vai contando as coisas devagarinho. Nós não temos a pretensão de ficar trazendo informações sem um ajuste evangélico doutrinário. Eu posso dizer isso porque fiquei com esses originais por mais de 3 anos, até Arnaldo oficialmente entregar para César Perry, em cartório, registrado, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, esse documento que eu estou me referindo está na Federação Espírita Brasileira. Ah, eu não tenho acesso, mas eu tenho os digitalizados. Um dia eu posso mostrar. Anotado, as anotações de Chico Xavier com uma letrinha desse tamanhozinho, porque tinha pouco papel na época, viu? A letrinha desse tamanhozinho. Eu estou chamando a atenção porque esse depoimento do Chico, Arnaldo me disse,
parece que o Chico assistiu tudo que eu vivi com mei-mei. Até o último troca de olhar. Aquela noite fatídica. Todo o processo, de alguma sorte, ele está escrito aqui. Na vivência que eu tive, não é? Na vivência que eu tive com Blandina. Eu nunca contei isso para o Chico. E a mediunidade do Chico era extraordinária. Parece até redundância a gente falar isso. Era límpida. E pelo Chico ter aquele viés de sentimento, de profunda interação terapêutica, amorosa, com os casos, com as obras, com os atendimentos, ele reproduzia do mundo espiritual os dramas nos seus detalhes mais importantes. Então aqui, ler esses detalhes aqui, essas minúcias, Arnaldo Rocha, simplesmente foi percebendo a beleza da missão do Chico. Parece que a gente está falando óbvio, né? Mas cada um que teve a oportunidade de ter estado próximos do Chico e que estavam efetivamente em busca de um conteúdo, de uma proposta espiritualizante, com o coração aberto, com a alma purificada pelo anseio, foram tocados de maneira brilhante. Esse detalhamento aqui balançou o coração daquele jovem, aquele homem viúvo há tão pouco tempo. Eu vou continuar. Permutaram o inesquecível olhar em que exprimiam toda a imensa dor que lhes estrangulava o espírito, adivinhando o próximo a Deus. Pai, papai, disse ela. Melancólica. Agora não me demorarei a reunir-me aos nossos. Chegando o momento, papai. Tassiano procurou em vão represar as lágrimas que lhe inundavam os olhos. Tentou falar, tranquilizando-a, mas não conseguiu. O pai não conseguiu falar. Sempre fomos unidos, paizinho. Embora a tristeza manifesta na alma daquela moça, ela continuou. Até hoje, nada fiz sem a sua aprovação. Queria, assim, papai, pedir o consentimento seu para que eu possa realizar um desejo antes de partir. E sem que o genitor tivesse tempo para qualquer indagação, acrescentou: Senhor,
O Senhor permite que eu aceite a morte na fé cristã? Descreve Emmanuel. O patrício recebeu a pergunta como se fora apunhalado nos tecis sutis da própria alma. Uma dor intraduzível, na qual se misturavam a saudade e o ciúme, o fel e a angústia. Fê-lo dobrar a cerviz melancolicamente. Ouçam, você que está em casa, ouça com atenção. Tu também, minha filha? Ele perguntou, banhado de lágrimas. Meu pai, quinto varro era dele. Minha mãe abraçou Basílio, imolou-se por ele. Lívia morreu louvando-lhe o nome. Anacleta despediu-se de nós procurando-o. Quinto céus, o filho que o destino me legou, nasceu pertencendo-lhe. Sempre o Cristo a buscar-me, a atormentar-me e a perseguir-me. Eras tu a única esperança dos meus dias. Julguei que o carpinteiro Galileu te poupasse. Entretanto, tu também, ó Blandina, por que não amas teu pai como teu pai te ama? Todos me abandonaram. Por que me deixarás também? Estou atribulado, vencido, sozinho. A menina movimentou as mãos ressequidas e pálidas, com dificuldade, e acariciou-lhe a cabeça prematuramente encanecida, que pendia para ela em choro convulsivo. Não sofra, paizinho. Não sofra, pediu resignada. Eu quero Jesus, mas o Senhor é tudo que eu tenho. Eu quero Jesus, mas o Senhor é tudo que eu tenho. Papai, nada encontrei na vida igual ao seu carinho. Seu amor é a minha riqueza. Desejo, antes de tudo, seguir-lhe os passos. Não vê que sempre rezamos juntos, pela manhã, a oração de Cíbele? Tudo será para mim segundo a sua vontade. A menina interrompeu por alguns instantes, mostrou sinais de indefinível alegria no rosto descarnado e continuou.
eu chamo a atenção novamente para esse trecho. Esse trecho é de uma beleza sem par. É um instante que se repetiu de uma forma exuberante outras vezes. Blandina, a menina vai continuar dizendo: hoje, papai, à tardinha, Lívia esteve aqui. Trouxe uma harpa enorme, adornada com rosas de luz. Cantou para mim o hino às estrelas, com a mesma voz, papai, do nosso encontro às margens do Ródano. Disse-me que estaremos todos juntos em breve e que eu não deveria apoquentá-lo, caso o Senhor não consinta que eu me faça agora cristã. Asseverou que a vida é divina e eterna e que não temos motivo para atormentar-nos uns aos outros. Uns aos outros. Não temos motivo para apoquentar-nos. Alma querida Chico Xavier, na vida de Meimei e Arnaldo. E aí a gente pode dizer, essa aí não tem erro. Não é projeção retórica. Não é sensacionalismo. É fato. Ficou registrado na história um amor, um romance que venceu o túmulo e se perpetuou embasado no amor dessas três almas: Meimei, Arnaldo e Chico Xavier. Conheçam a biografia, a história de Meimei, de Arnaldo e de Chico. Sugiro Chico, Diálogos e Recordações, de nossa autoria. Meimei, Vida e Obra, outro livro editado pelo Clarim, que eu tive o privilégio de ter as cartas que vieram nas minhas mãos. Cartas de Meimei, através das mãos românticas, poéticas, evangélicas, aveludadas por ternura de Francisco Cândido Xavier, que entregava de papel passado para Arnaldo Rocha, o viúvo, que estava sendo apresentado, através do seu amor, da alma que era luz no caminho dele, a realidade imortal. O amor que venceu o túmulo. O túmulo que se desfez pelo retorno de uma estrela que veio a brilhantar a vida de outras estrelas, como as nossas, através de estrelas como Francisco Cândido Xavier e o nosso querido Arnaldo Rocha. E com a autorização de uma estrela
que coordenava estas pequenas estrelas. Emmanuel. Porque ele foi o condutor de toda a obra de Francisco Cândido Xavier. Não esqueçamos, como afirma Paulo, honra e tributo a quem os merece. Ufa, vamos lá. Temos mais emoções. Eu aproveito para abraçar a todos que estão chegando no chat. Enviem as participações. Continuando, amigos, podemos ir na frente? Vamos lá. Então, olha que interessante agora. Agora, ela diz assim: fixou os olhos profundos e fulgurantes no teto e exclamou: Jesus é também o amor que espera sempre. Haverá perdão para todos. Tassiano ergueu o semblante e fitou-a, contristado. Teria ele razão para contrariar a filha querida na hora extrema? Poderia, em sã consciência, impedir-lhe o acesso à fé que ele até então detestara? Por que negar a Blandina o conforto de sua aquiescência numa questão puramente espiritual? Experimentou um grande remorso. Um grande remorso. E em face do desabafo que pronunciara, e abraçando a doentinha, falou, sincero: perdoa-me, filha. Esquece, minha filha. Esquece. Esquece as minhas palavras. Dize o que pretendes. Podes abraçar o cristianismo livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento, e sim a nossa comunhão na alegria perfeita. Manda, Blandina, e obedecerei. Manda, Blandina, e obedecerei. Havia tanta lealdade quanto ternura naquelas frases, que a enferma sorriu um sorriso de enlevo e contentamento, e então rogou humilde: papai, na igreja de São João há um velhinho de nome Ennio Pudens, que eu desejaria fosse rogado pessoalmente pelo Senhor a fazer comigo uma oração. E quando eu morrer, ficaria contente se o Senhor depositasse o meu corpo no sepulcro dos cristãos. Sei que lá reina a alegria com a certeza da vida eterna. Esse era o pedido da menina. E eu queria, se vocês me permitissem, falar sobre o que Emmanuel escreveu aqui do acontecimento. Lealdade e ternura. Quem conheceu Arnaldo
Rocha, na sua intimidade, sabia que aquele general, muitas vezes de poucas palavras, de comportamento muito rígido, exigente, muitas vezes era bater, tomou com ele. E por isso, ele também fez adversários, menos, muito menos, do que os que o admiravam. Porque ele foi um espírita, um cristão autêntico. Como ele costumava dizer, com ele não tinha churumela. Com ele não tinha política de simulação. Se tivesse que falar, ele falava. Arnaldo Rocha nos surpreendia quando ele abria, ele liberava o Arnaldo leal e terno. Foram poucos que me convenceram. Foram poucos que eu vi com muita competência no trato com os espíritos enfermos. Arnaldo Rocha foi um deles. Era impressionante como esse homem era meigo. Quanta ternura para conversar com os sofredores. Quanta ternura ele tinha com seus familiares. Com a sua segunda esposa, Dona Neuza. Eu presenciei muitas cenas. Com a sua filha, Moira, com seus netos. Aqui eu vejo o que significa lealdade e ternura. No século XX, na virada do século XXI, desse Tassiano, que apresentava lealdade e ternura lá atrás. A definir que nós temos valores que foram conquistados há muito tempo. E que à medida em que nós vamos utilizando destes tesouros, nós vamos aprendendo lições que há de nos orientar em novas propostas. Acredite, tenha certeza de que você, eu, todos nós, somos filhos de Deus. E que nascemos para brilhar. Se temos ainda falhas, equívocos, se temos ainda dificuldades pelos nossos limites, pela ignorância, apreciemos, mas valorizemos a parte boa. É o simbolismo de Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte. Escolha a sua boa parte. Escolha sempre as coisas boas da vida. O que não for bom, não gaste o seu tempo recriminando, brigando, fazendo revanchismo. Seja piedoso. Piedade, nos fala Emmanuel, nasce do coração. Piedade nasce do coração. Por isso Blandina disse lá atrás, Jesus é também o amor que espera sempre e haverá perdão para todos. Ela
disse anteriormente para o Pai que nós não temos direito de promover desgraça para o outro. E por isso, nesse momento, eu peço perdão a vocês, para que eu possa trazer um pensamento de Emmanuel que está no livro Ceifa de Luz, FEB, Francisco Cândido Xavier. Lição 58, intitulada Das Nascentes do Coração. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. É uma fala de Pedro, 1ª Epístola 3:8. Por favor, eu peço licença para fazer a leitura. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso é necessário raciocines e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadeçamo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas. Mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentem diante da mesa farta, arrasados de angústia, à face das provações que lhes desabam na vida. Bastas vezes perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior. Tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disto, seja quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que desencumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim. Onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados na terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Emmanuel. E me veio à memória quantas vezes eu vi Tassiano, aquele velhinho, cabelo branquinho, já todo curvado, caminhando para os seus 90 anos, que a providência divina esperou que ele cumprisse. Ele completou os 90 anos no dia 29 de agosto e desencarnou no final de outubro.
90 anos. Quantas vezes que eu vi ele dando beijo em crianças, abençoando com um magnetismo que só ele tinha, com seus passes, com a sua altivez, com a sua dignidade, com a sua seriedade doutrinária. E ele sempre dizia: meu filho, veja a responsabilidade que te espera. Não esqueças jamais de Kardec, e muito menos de Jesus. O resto, siga com eles. Porque a maioria que eu vi nascer no Espiritismo ficaram pelo caminho. Amigo, ele atende a sua filha. Ele vai buscar Enio Pudens. Enio Pudens, na igreja de João, a igreja dos cristãos naquela região. Ele buscou. Ele trouxe Enio Santos, de espírito dilacerado. Tassiano viu chegar a manhã e, consoante a promessa que formulara, dirigiu-se discretamente a essa igreja, onde não teve dificuldade para encontrar o velhinho indicado. O detalhe, mais um detalhe eu chamo a atenção, que Emmanuel escreveu, e se ele escreveu, tem que ler com olhos de ver. Com cerca de 80 anos, curvado e trêmulo, Enio Pudens, o mesmo companheiro de Quinto Varro, o pai de Tassiano, quando este se fizera conhecido por sucessor de Apio Corvino. Estão lembrados do início? Apio Corvino Bezerra de Menezes na época. Quinto Varro assume o seu nome, passa a se chamar também Apio Corvino. Este velhinho ainda trabalhava. Não obstante desfrutar o respeito de todos, na posição de cooperador mais velho da comunidade, era um exemplo vivo de fé, serviço, diligência e abnegação. Ele era o líder que se fazia líder pelo exemplo de fé, de serviço, de diligência e de abnegação. Cristão, compreendeu a que viera. Esta reflexão me chama a atenção. Para a nossa escola de espiritismo cristão, como temos dificuldade de acertar a tarefa, de se fazer presente, de manter a continuidade, a rigidez do horário. Quantos compromissos nós permitimos que impedem a nossa realização com Jesus? Certa feita um companheiro me disse assim: mas Jesus nós podemos encontrar em todo lugar, não é só na tarefa. Eu olhei para ele e falei assim: é verdade. Só que no atual estágio evolucional que nós encontramos, se você abrir mão da tarefa, nós ainda não temos fôlego, não temos ainda suficiente segurança para perseverar. E Jesus fica esquecido. A gente lembra quando nós estamos precisando. Aqui tem um homem de 80 anos,
dando a vida pela comunidade. Foi o que nós presenciamos com Chico Xavier e com tantos outros que deram testemunhos do movimento espírita. Cada um na sua condição, na sua tarefa, a sua envergadura. Mas a gente tinha uma escola de grandes exemplos. Como o Arnaldo Rocha também foi um grande exemplo para a gente. Enio Pudens recebe Tassiano com atenção e bondade, colocando-se à disposição dele para o que pudesse ser útil. Interessante, que era um ambiente simples. E trouxe paz para o coração de Tassiano. Ele sentia sede de tranquilidade. Como o deserto suspira pela bênção da água. Qual de nós, nesse nosso contexto de evolução, em pleno século XXI, qual de nós que não ansiamos pela essa tranquilidade? Desculpem, tá? Eu vou dar uma interrupção, porque estão me chamando aqui a atenção para uma pergunta do Tiago. Tiago Ferreira está questionando assim: esses problemas semelhantes em encarnações diferentes seriam um método da misericórdia divina para não nos constranger? Sim, sim, amigo. Eu vou trazer filosoficamente uma reflexão para todos nós. O nosso psiquismo, quando convidado para tarefas novas, nós vamos gradativamente percebendo, nós vamos nos motivando em cima da importância que essa tarefa nos enseja. Agora, a fixação do aprendizado vai se dar através da repetição. Não existe aprendizado sem repetição. Não podemos nos tornar escravos da repetição. Devemos perceber o alcance, a profundidade e a importância dela. Hoje eu estava lendo um depoimento do jogador de futebol Neymar. O Neymar dizia assim, que quando ele era criança, ele tinha um ídolo no futebol, que era o Robinho. E o Robinho fazia malabarismos com a bola, e etc, etc. E ele, como criança, ele prestava atenção em tudo que o Robinho fazia, e ele ia brincar com os moleques, com a turma dele de meninos, né? E ele foi percebendo que, para que ele pudesse fazer o que o Robinho fazia, ele tinha que repetir muitas vezes. Então, observe, o garoto, ele estabeleceu um parâmetro, e esse parâmetro passa a ser indutor para o seu comportamento, e ele então vai entrar num treinamento, que é repetição. Então, o jogador de futebol, vou entrar aqui numa área aqui para atender alguns outros corações que gostam. Quem não gosta, me perdoe, mas eu não vou fugir do contexto. Um dos maiores batedores de falta no futebol brasileiro foi o Galinho de Quintino, o Zico, conhecido Zico. O Zico, quando terminava os treinos lá na Gávea, ele ficava horas e horas e horas batendo falta, muitas vezes sozinho. Ele se tornou, obviamente que ele tinha algumas habilidades, que habilidades você não vai adquirir só, obviamente, só praticando num contexto temporal. Um jogador de futebol ele já traz algumas habilidades, e isso quem lida na área sabe que tem coisas que são inatas. Né? O Garrincha, o Pelé, os diferenciados já trouxeram
habilidades de outras existências. Por isso é que eles foram diferenciados. Agora, é obviamente que o treinamento vai aprimorar. Tá? Então, eu abri o parágrafo para chegar de novo aonde que a gente queria. Então, em tudo na vida, quanto mais você vai repetindo, você vai desenvolvendo as suas potencialidades. Então, existem fatores na nossa vida que são fatores que objetivam apenas habilidades sensórias. Mas existem outros que nos convidam ao desenvolvimento das habilidades no campo emocional, no raciocínio. E aí vai, para a gente não alongar. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Porque, por exemplo, nós estamos narrando aqui uma experiência dramática, complexa, que o Tassiano viveu com a sua filha. A vida dele, o depoimento que ele faz com a filha aqui, é um resumo de tudo que ele passou. Por que que ele tinha essa aversão ao cristianismo, que ficou simbolizada em Jesus? Porque aquela criança foi criada, ela foi criada com uma informação na cabeça dela repetida, que quem matou o pai dele foram os cristãos. Então, Jesus, sendo o líder desse movimento religioso, Jesus, para ele, era a ausência do pai. Então, ele foi alimentando um ódio por Jesus. Deu aí? Ódio por Jesus. E eu posso, Tiago, ir fundo com você na história, porque eu conheço a história desse espírito Tassiano. Tassiano, em uma de suas existências, aquele era um cidadão romano comum, embora patrício, mas comum. Mas ele teve outras experiências. Ele teve uma experiência que ele ficou conhecido. A sua experiência ficou conhecida na história universal, ou na história do planeta. Tassiano, em uma existência pregressa, foi um general cartaginês que ficou conhecido na história como Aníbal Barca. Aníbal Barca fez um cerco a Roma. Ele invadiu a região da Itália, Roma, com uma tropa de elefantes. Ele entrou, ele pegou de surpresa os romanos, porque ele usou o caminho dos Alpes suíços, com um elefante. Pra vocês terem uma ideia. Ele fez Roma tremer, porque ele cercou Roma, cortou suprimentos da cidade, da cidade de Roma, a capital mais importante da sociedade da época. Por que nós estamos falando isso? Porque Aníbal, ele foi, quando criança, ele cresceu com o pai alimentando na cabeça dele ódio a Roma. Ódio a Roma. Então associava Roma a sangue, a guerra. Roma era o demônio. O que aconteceu com ele? O pai de Aníbal, Barca, era um exímio estrategista. O filho aprendeu muito com o pai, e porque já tinha experiências como líder militar, que ele trouxe de outras esferas, porque ele teve muitas experiências nesse setor. Podemos citar até o Ciro lá atrás. Mas, o que aconteceu? Ele potencializou, repetiu, relembrou e se tornou
ele ficou conhecido como, se não o maior, um dos maiores estrategistas de guerra do mundo antigo. Tudo pelo ódio que ele tinha para com Roma. Olha que interessante. Aníbal, o processo de Aníbal se deu 2 séculos antes de Jesus. Aqui nós estamos pulando 2 séculos para frente de Jesus. Olha que interessante. 2 séculos para frente. E aqui, um processo parecido que aconteceu com Aníbal, aconteceu com Tassiano. Porém, foi uma estratégia do mundo espiritual para inverter a polaridade. A substituição dos motivos que vai sendo parâmetro para o desenvolvimento do espírito é um fator didático importante para todos nós. Por quê? A força que Saulo de Tarso, designou para seguir Moisés, foi a mesma força que motivou Paulo convertido a seguir Jesus. A força é a mesma. A polaridade, o foco, é que vai modificando. Então, antes, muitas vezes, os homens guerreavam em nome de Jesus, do Evangelho. E guerreavam entre si. Então, por exemplo, se a gente vai caminhar para a época da Inquisição, da Reforma, da Contra-Reforma, os católicos, os huguenotes, os protestantes, a causa era a mesma. A causa era a mesma. A forma de fazer é que era diferente. Então são os homens que criam as dificuldades da interpretação. E alimentam, quando os seus ideais, a sua segurança é ameaçada, querem sair para guerrear por intolerância, por revanchismo. Ou como, tipo assim, isso aqui é meu, não mexe. Entendeu? O orgulho, o egoísmo. Então, meu querido amigo Tiago, é muito importante que a gente entenda esses mecanismos que são propulsores, como outros mecanismos que são de constrangimento, né? Com constrangimento, fatores que se repetem no campo de doenças, no campo de provas, de expiações, para que a gente possa ir como que entendendo como que funciona para caminhar com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais amor. Certa feita uma pessoa nos questionou, como se a gente tivesse resposta para tudo. Longe disso, mas a gente pode fazer alguns paralelos, porque as informações nos ajudam a interpretar. Poxa, mas o Chico, um espírito tão bom, por que o Chico tinha tantas dores? Aí a gente pode, eu disse para essa pessoa, e posso repetir aqui para vocês, ninguém nesse mundo tem autoridade para falar por que o Chico teve tantas dores. Ninguém. E está arriscado nem ele mesmo saber. Ou ele ter tido essas informações. Mas é muito interessante a gente observar que se eu citar aqui 3 encarnações do espírito que a gente conhece como Chico Xavier, ele teve problema nos olhos. A Flávia ficou cega no livro há 2000 anos. A Lívia, que nós estamos estudando aqui, não é? Ela foi uma criança que foi abandonada pela mãe. Foi acolhida pela misericórdia, mas a mãe teve uma responsabilidade e essa criança teve que passar por alguma coisa. Por que ela foi abandonada? Essa criança cresceu, adotada por um cristão, recebeu ensinamentos do cristianismo, porque tinha já matrizes, que se a gente for estudar o romance há 2000 anos, a gente vai entender que a Flávia foi curada por Jesus.
por conta da fé da mãe, que se chamava Lívia, por coincidência. Já nesse romance aqui, que ela tem o nome da mãe, por que que o Emmanuel batizou ela de Lívia? Por quê? Isso é para a gente pensar. Esses nomes que estão nesse livro aqui são nomes verdadeiros ou fictícios? O dos personagens do cristianismo a gente sabe que são nomes verdadeiros. Tem tudo para serem nomes verdadeiros. Mas a gente não sabe se o autor quis modificar alguma coisa para ajustar e nos trazer um conteúdo. Mas isso não vem ao caso. O importante é que esse personagem, a Lívia, foi cegada igual a Flávia. Aí o que aconteceu com Chico Xavier, meu amigo? Em 1931, quando foi lançado o primeiro livro Parnaso de Além Túmulo, qual foi o presente que o Chico recebeu? A perda de uma visão esquerda. Então tem 3 existências que ele perdeu a visão. Por que ele perdeu a visão? Não temos dúvida em afirmar que isso é um compromisso que ele tinha, uma marca no seu histórico espiritual, que estas dificuldades, de alguma sorte, tinham ou faziam alguma vinculação inconsciente, porque ele não precisava de saber o motivo, inconsciente, para que essas dores pudessem ajudar, para que ele conduzisse melhor as suas emoções, os seus impulsos. O Chico era um ser humano. Hoje eu estava lendo um depoimento do Dr. Elias Barbosa, lá de Uberaba, falando que o endeusamento do Chico ficava por conta de quem não conhecia o Chico. O Dr. Elias Barbosa conheceu, conviveu mesmo por muitas décadas com Francisco Cândido Xavier. Então ele disse, o Chico era tão humano quanto não os outros. O Arnaldo Rocha cansou de falar sobre isso. Então, o Chico passou por dificuldades, como você passa por dificuldades que podem estar repetindo dramas do ontem. Algumas dificuldades nossas que hoje estão num patamar podem significar para nós um piso seguro para uma dificuldade maior no amanhã. A partir dessa experiência aqui, você vai encontrar forças para enfrentar as lutas no amanhã. Tudo isso, Tiago, sua pergunta, eu te agradeço. E eu até costumo dizer, né, que a pergunta espírita, ela é complicada da gente responder, porque uma pergunta, eu não consigo te responder no tapa. Pão, pão, queijo, queijo. A gente tem que contextualizar, porque são conteúdos espiritualizantes, que abrangem. Numa resposta que eu te dei aqui, se eu voltar aqui, rebobinar a fita, né, como falava antigamente, desde o início, quando a primeira frase para lhe responder, até a última, em tudo que eu falei, eu posso encontrar vários pontos doutrinários. Eu falei de reencarnação, eu falei de mediunidade, eu falei de lei de causa e efeito, eu falei de livre-arbítrio, eu falei de influência dos espíritos em nossa vida, influência dos espíritos do destino, eu falei de Deus, eu falei de Jesus, eu falei de perispírito, porque tudo tem a ver com o nosso corpo espiritual, inclusive as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas potencialidades. O perispírito, de uma certa forma, é um instrumento para arquivar, né, para cuidar da nossa memória. Tem a memória profunda, a memória superficial, o espírito imortal. Tiago, querido amigo, a Helena está dizendo, as lembranças tão fortes que ele tinha não poderia trazer à tona na vida atual esses problemas? Helena, se a sua pergunta se refere a Chico Xavier, eu poderia te responder com toda tranquilidade. Ele tinha muitas informações, muito mais do que qualquer um de nós, porque ele estava numa tarefa específica. Agora eu queria te falar uma coisa, amiga. Isso
os estudos que a gente faz doutrinários, e até pelos expedientes, pelas falas do Chico, a gente te responde com muita tranquilidade. Eu tenho cartas de Chico Xavier falando de... Ele usava as expressões muito engraçadas, ele transformava a dor dele muitas vezes em histórias hilariantes, muito engraçadas. Era típico do Chico. O Chico tinha tantas dificuldades físicas, ele lutava contra o corpo dele. E ele falava que o corpo dele era, nos últimos tempos, ele falava que o corpo dele era um amigo muito cansado, que não conseguia acompanhar ele mais. Helena, você já imaginou se o Chico tivesse informação do motivo de todas as dores que ele vivenciava? Ele não ia ter tempo para psicografar, minha amiga, para trabalhar, para atender as pessoas. Então, existe um fator referente ao passado que tem a ver com informações que nós temos e uma maneira técnica de reviver. Se a gente for reviver as nossas dores do ontem, nós iríamos nos desequilibrar. Eu vou dar um exemplo para você, Helena. Chico falava para Arnaldo sobre a hanseníase de Flávia, a filha do senador romano, Públio Lentulus. No processo da escrita do livro, ele teve que... Emmanuel levou ele a alguns painéis que ele assistia às cenas, ele se transformava em personagem, e em algumas outras ele vivia as experiências. E no caso Flávia, ele sentia o corpo, ele sentia as dores, ele sentia ele sentia o cheiro das feridas, e ele dizia como eram nauseantes, como trazia repulsa nele. Entendeu, Helena? Então, minha amiga, tudo isso, como diz a Maria Peixoto, é para ensinar para todos nós que temos doenças e que precisamos de avançar. Então, o médium, nosso tempo está acabando. O médium, ontem eu estava numa atividade mediúnica que o médium chegou lá todo sentindo dor de todo tipo. Dores inexplicáveis. Começou a sessão, o atendimento, as terapêuticas para os espíritos, para o ambiente, para os encarnados. Terminou a reunião, a gente sempre faz um comentário pós a reunião, alguma avaliação rápida. Aí o companheiro relatou que ele estava naquele momento se sentindo uma outra pessoa. Todas as dores tinham se escoado durante a reunião, pelo atendimento que foi feito a espíritos que se comunicaram ao seu intermédio, enfermos, outros através de outros médiuns, e ele foi sentindo ao longo da reunião todas as repercussões das mazelas, das doenças que os espíritos ali presentes apresentavam. O médium, muitas vezes, ele vivencia essas experiências dolorosas que têm a ver com o seu passado, como alguns casos têm a ver com os espíritos, que ele faz a conexão, tudo isso com um objetivo só: terapêuticas do amor. Terapêuticas ocupacionais que oferecem um processo de libertação, de atendimento para aqueles que estão em busca do contato com o médico dos médicos, o Senhor de nossos corações, Jesus, o Cristo, Senhor. Queridos amigos, infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço de alma e coração pela paciência, pelo carinho, pela presença de todos que estiveram conosco. Vocês viram que a desencarnação
da nossa querida Blandina, trouxe e vai continuar trazendo muito aprendizado se a gente for ler estudando. Com isso, eu chego na conclusão, cá com meus botões, com os meus passarinhos verdes, meus amigos espirituais, que a obra de Emmanuel não é para ser apenas lida, para ser estudada. Porque Emmanuel nos convida a caminhar na direção de Allan Kardec, de mãos dadas com Chico Xavier, que vivenciou a obra de Emmanuel no que foi possível para ele vivenciar, com intensidade, com beleza, com nobreza, com alegria, com dedicação, com fidelidade, com ternura. Chico Xavier é uma alma que cuida da gente com muito carinho. Porque por ele ter passado pelas dores, ele sabe como é difícil o Calvário para todos nós. Por isso, queridos amigos, eu tenho para mim que o Chico, nessa noite, a Meimei, Emmanuel, todos os benfeitores espirituais que nos amam, que nos sustentam, que nos inspiram, estiveram presentes na sua casa, estiveram presentes nesse ambiente, favorecendo uma irradiação. Porque o nosso trabalho, antes de ser informativo, ele objetiva a aproximação de corações, pelo viés da doutrina, para que Jesus desça da cruz, se transforme numa ponte-luz, para nos auxiliar a encontrar o caminho para atingir as estrelas da perfeição, do anonimato, que fulguram na eternidade e que expressam com legitimidade a excelsitude da caridade, os nossos sonhos de felicidade, o amor infinito de Deus. Que o Senhor da vida continue conosco, envolvendo a todos que amamos, amigos, irmãos, aqueles que momentaneamente se tornam adversários. Isso não importa. Que Deus abençoe, ofereça paz para todos nós. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja. Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira com o programa O Apocalipse, do vidente de Patmos, João. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima oportunidade.